Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. A partir de agora eu trago as principais notícias do Brasil e do mundo. E olha só, a Procuradoria-Geral da República defendeu um reforço do policiamento na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília, onde ele cumpre prisão domiciliar. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, recomendou que a Polícia Federal amplie o monitoramento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele é réu na trama golpista e cumpre prisão domiciliar. Gonet afirmou que o Ministério Público Federal entende que o Supremo Tribunal Federal deve aconselhar formalmente a polícia que destaque equipes de prontidão em tempo integral para que se efetue o monitoramento em tempo real das medidas de cautela adotadas. O procurador lembrou que as medidas não devem ser intrusivas da esfera domiciliar do réu, nem que sejam perturbadores das suas relações de vizinhança. A Polícia Federal busca evitar o risco de fuga de Bolsonaro, tendo a possibilidade de tentativa de evasão para o interior da Embaixada dos Estados Unidos da América para posteriormente solicitar asilo político. A embaixada fica a aproximadamente 10 minutos de seu domicílio em Brasília. Relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste em 5 dias sobre o ofício enviado pela Polícia Federal. Com a manifestação, Moraes deve decidir qual procedimento será adotado. A PGR ainda tem até amanhã de quarta-feira para se manifestar sobre o descumprimento de restrições impostas pelo Supremo, como o uso de redes sociais, e ainda o suposto risco de fuga, diante de uma minuta que foi encontrada no celular de Bolsonaro e que tratava de um pedido de asilo à Argentina. E os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o da Nigéria, Bola Tinubu, assinaram novos acordos em áreas estratégicas. Lula afirmou que acredita na sinergia entre os dois maiores países de população negra do mundo. O presidente da Nigéria, Bola Tinubu, foi recebido em Brasília pelo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Durante o encontro, foram anunciados novos acordos em áreas estratégicas. Os dois países reafirmaram a vontade de ampliar o intercâmbio econômico, político, cultural e tecnológico. De acordo com Lula, a visita de Tinubu simboliza um marco para a retomada da cooperação entre os dois países. O petista afirmou que o intercâmbio diminuiu drasticamente, de 10 bilhões de dólares, cerca de 55 milhões de reais em 2014, para 11 milhões de reais em 2024. O presidente brasileiro ressaltou que nos últimos meses foram firmados acordos em áreas como defesa, agricultura, pecuária, segurança, produção audiovisual, comércio, turismo e energia. Lula frisou que nesse momento em que ressurgem o protecionismo e o unilateralismo, Nigéria e Brasil reafirmam a aposta no livre comércio e na integração produtiva. São muitas as possibilidades de sinergias entre os dois maiores países de população negra do mundo. E agora falando de esportes, o Flamengo goleou o Vitória diante da sua torcida no Maracanã. Esse, inclusive, não é o primeiro placar elástico do Campeonato Brasileiro, porém se tornou o terceiro maior da história. Vamos ver. Flamengo goleou o Vitória na noite de segunda por 8-0 no Maracanã e com isso bateu recordes no Campeonato Brasileiro. A goleada foi a maior em um jogo do campeonato desde 1984, além de ser a terceira maior goleada na história, atrás apenas de Corinthians 10, Tiradentes 1 em 1983 e Vasco 9, Tuna Luso 0 em 1984. Foi também a maior goleada da história no Brasileirão de pontos corridos, que passou a ser disputado nesse sistema em 2003. A maior goleada de um time no Brasileiro de pontos corridos havia sido 7-0 em 3 ocasiões. São Paulo e Paysandu em 2004, Goiás e Juventude em 2003 e Bahia e Cruzeiro em 2003. Nunca o Brasileirão de 20 times, que iniciou em 2006, havia visto uma goleada tão grande. Além da marca, o Flamengo igualou a maior goleada da história do clube no Brasileirão. Confira o ranking das maiores goleadas dos pontos corridos. Flamengo 8, Vitória 0 em 2025 no Maracanã. São Paulo 7, Paysandu 0 em 2004 no Morumbi. Goiás 7, Juventude 0 em 2003 no Serra Dourada. Bahia 0, Cruzeiro 7 em 2003 na Arena Fonte Nova. Internacional 7, Santos 1 em 2023 no Beira-Rio. Figueirense 1, Grêmio 7 em 2008 no Orlando Scarpelli,
Corinthians 7, Santos 1 em 2005 no Pacaembu e Fluminense 7, Juventude 1 em 2004 no Raulino de Oliveira. Com a grande vitória, o Flamengo se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro com 46 pontos. 4 a mais que o vice-líder Palmeiras, que tem um jogo a menos que os cariocas. E essa edição fica por aqui. Às 15h30 você acompanha mais notícias ao vivo no Redação Hit. Até mais!